Olá a todos, vamos agora começar a análise dos artigos da Constituição Federal, iniciando pelo artigo 1º da Constituição Federal. A menção que o artigo 1º traz da Constituição Federal é a seguinte: a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. E traz o respeito aos seguintes princípios. Aí lá vai trazer soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa. Olha só o que é que está dizendo o artigo 1º da Constituição Federal. Ele está fazendo menção à República Federativa do Brasil como sendo o nome completo do nosso país e está fazendo menção aos 5 princípios que nós vamos respeitar dentro do ordenamento jurídico prático. Gente, quando a gente lê a priori, inicialmente, esse artigo 1º, a gente talvez não consiga enxergar o tanto de informação que esse artigo 1º consegue passar. A primeira frase do artigo logo, a República Federativa do Brasil. Aí tem muito mais informação do que os nossos olhos muitas vezes conseguem enxergar. Quando eu me refiro à República Federativa do Brasil, eu estou me referindo a uma situação que eu já fiz a escolha através da Constituição, da nossa forma de Estado e da nossa forma de governo. Quando eu falo em República Federativa, o Brasil aí já está escolhendo de forma clara qual é a forma de governo adotada e qual é a forma de Estado adotada. Vamos entrar no raciocínio. Olha só, quando eu falo que o Brasil ele é uma república, federativa, em outras palavras, eu já estou deixando claro qual é a nossa forma de governo e qual é a nossa forma de Estado. A república vai ser justamente a forma de governo. Quando eu me refiro à república, se você for puxar ao pé da letra, ré vem do latim res, que significa coisa. Pública vem do latim pública, que significa povo, do povo. Eu já estou deixando claro que o nosso país é uma coisa do povo. Quando eu falo república, eu falo em coisa do povo. Essa aqui é a nossa forma de governo. A república é a nossa forma de governo. É uma coisa do povo. Existe a república e existe a monarquia. O nosso, adotado aqui no Brasil, nós sabemos muito bem que é a república. Então essa vai ser a forma que o Brasil vai ser governado. E o que é a federação? A federação é a forma de Estado. A federação é a forma de Estado. É a maneira como se organizam os entes federados no Brasil. Olha só como uma coisa é fácil de se entender. Quando eu falo no nosso país, eu falo num todo. E vamos imaginar com muito bom humor, mas com muito bom humor, que isso aqui seja o mapa do Brasil. Vamos imaginar a situação desse mapa muito bem dividido. E aqui eu tenho Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia. Aqui eu vou ter Piauí, Maranhão, enfim. Percebam que eu vou ter aqui no mapa do Brasil uma divisão territorial para cada ente federado que a gente chama de Estado. Então percebam que cada ente federado desse a gente vai chamar de Estado. E existe uma divisão territorial, uma divisão física. Quando eu falo que a nossa forma de Estado foi a federação, algumas coisas ficaram amarradas numa coisa que a gente vai chamar de pacto federativo. A gente vai dar certas autonomias, certas independências a cada um desses entes aqui. Agora, eles não têm autonomia e independência absoluta. A coisa é amarrada. Eu não vou dar totalmente autonomia e independência a cada um desses entes, mas eu vou dar. Eles vão ter certa autonomia e certa independência. Percebam só, eu vou permitir, Constituição Federal, vou permitir que o Estado legisle sobre determinada seara. Eu vou permitir que o município faça legislações sobre determinadas searas. E eu vou permitir que a União como um todo, só ela possa determinar
algumas situações. Percebam que eu estou fazendo uma divisão de competências. E isso tem a ver com essa forma de Estado escolhida, que é a forma de Estado federação. Vamos ser didáticos, porque o importante aqui é que a gente compreenda. Vamos ser didáticos. Imagine a seguinte situação. Imagine numa repartição onde eu tenho um chefe, onde eu tenho 3 subordinados. Esse chefe diz o seguinte para os subordinados: olha, você pode tratar do tema X, você pode tratar do tema Y e você pode tratar do tema Z. Resolva o problema X, Y, Z da maneira que vocês melhor acharem, melhor lhe aprouver. Sobre outros temas, só quem pode tratar sou eu. A única independência que você tem é para tratar do tema X, do tema Y e do tema Z. Qualquer outro tema, só quem pode tratar sou eu. É exatamente isso. Olha só o que é que o Estado faz, o Estado no sentido amplo. Olha só o que é que a Constituição fez. Sobre direito penal, só quem pode legislar é a União. O crime cometido no Rio Grande do Norte é o mesmo crime cometido no Rio Grande do Sul. De ponta a ponta a gente vai ter a mesma situação apresentada. Então, sobre direito penal, por exemplo, só quem pode tratar é o todo, é a União. Isso faz parte do Pacto Federativo. Agora, sobre assuntos de interesse local, deixa que o município trata. Cada município vai poder legislar sobre seu interesse local. Perceberam que vai existir uma divisão de competência, onde cada um desses só pode atuar onde exatamente a Constituição permite que eles venham a atuar. Veja sobre a questão dos processos administrativos, né? O processo administrativo pode ser regulamentado por cada um dos estados, cada um dos municípios, inclusive, a competência concorrente. Nesse caso, o Pacto Federativo vai permitir que eles possam fazer isso. Já outros temas, como direito civil, só pode ser regulamentado no todo, pela União Federal. Então percebam que o Pacto Federativo é uma repartição de competências que vai ser dada à União, aos estados e aos municípios. A União, aos estados e aos municípios. Esse Pacto Federativo dá uma fatia do bolo para cada um poder comer à vontade. Agora, com limitações, com limitações. Então essa é a ideia da nossa forma de Estado. Muitas pessoas, mas muitas pessoas mesmo, têm uma grande dificuldade de entender, ou pelo menos, vamos ser mais sinceros, de decorar a forma de Estado e a forma de governo. Pois aí vai uma dica para você, para que você nunca mais se esqueça. Imagina a seguinte frase: República Federativa do Brasil. E olha só, não tem nem o que dizer aqui. Esse aqui é o nome do nosso país completo e todo mundo já conhece. Essa aqui é a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é uma frase que está comum sempre no nosso juízo. O que eu estou fazendo aqui, pessoal, é dando uma fórmula mnemônica, uma dica, para que você nunca mais confunda forma de Estado com forma de governo. Mas voltando. Então eu vou ter aqui a República Federativa do Brasil. A República Federativa do Brasil é uma frase que a gente conhece bem. Aqui no estado do Ceará, onde nós estamos gravando esse vídeo, aqui no estado do Ceará tem outra frasezinha que a gente conhece muito bem e que vocês aí, por fora, nos estados de todo o Brasil, devem conhecer também. Aqui no estado do Ceará, quando o governo estadual faz uma propaganda na televisão, quando o governo estadual faz uma obra e coloca uma placa interditando aquele espaço, dizendo que é uma obra do governo do estado do Ceará. Olha só o que eu estou dizendo. Eu estou falando que eu tenho uma outra frase que é extremamente conhecida da gente e de vocês também. Porque se você não está no Ceará e está no Rio Grande do Norte, e se você vê uma propaganda do seu governo, lá você vai ver Governo do Estado do Rio Grande do Norte. Lá no Rio de Janeiro, eu estive lá há pouco tempo e vi lá que tem uma obra. Estava tendo uma obra numa avenida, um recapeamento de um asfalto, e tinha um outdoor dizendo obra do governo do estado do Rio de Janeiro. Então perceba que isso é uma frase comum em todos os entes federados. Tarcísio, o que é que isso tem a ver com a nossa matéria? Olha só a dica. Você pega a primeira frase, depois você pega a segunda frase e coloca uma em cima da outra. E eu vou dizer um negócio para você.
Não vai dizer a ninguém que eu disse que a forma de governo e a forma de Estado era o governo do Estado do Ceará, não, hein? Não vai dizer a ninguém, não. Pega uma primeira frase, coloca em cima, a segunda frase, coloca embaixo. Depois que você fizer isso, você marca 2 círculos e um X, porque isso aqui não importa pra gente. Na hora que eu marco 2 círculos e um X, eu descubro que a forma de governo sempre será república e a forma de Estado sempre será federação, e você nunca mais esquece. Forma de governo, república; forma de Estado, federação. Deu para entender? Beleza pura. Sabendo a forma de governo e a forma de Estado, só tem mais 2 outras situações que a gente precisa gravar e fica cada vez mais fácil: o sistema de governo e o regime de governo. E aí é simples. O nosso sistema de governo é o presidencialismo, que tem como principal característica unir numa única figura o representante do Estado e o chefe de governo, e que se contrapõe ao parlamentarismo, que normalmente temos 2 figuras, um chefe de Estado e um chefe de governo. O nosso sistema de governo, então, é o presidencialismo. E, por último, a gente vai encontrar o regime de governo, que o nosso é democracia, positivado na nossa Constituição, no parágrafo único do artigo 1º. Então, ficou show de bola, a gente não esquece mais qual é a forma de governo, qual é a forma de Estado, qual é o sistema de governo e qual é o regime de governo. Isso costuma muito cair em prova, e quando cai em prova, vira uma salada, Então, olha só como os nossos artigos são importantes. A gente ainda está no artigo 1º. A República Federativa do Brasil, e agora a gente já sabe o que quer dizer esse nome todinho, formada pela união indissolúvel dos Estados. Aí é um pacto que existe entre os Estados, que eles não vão poder se dissociar, não vão poder se desmembrar, sob pena de uma intervenção federal. Então, formada pela união indissolúvel dos Estados. Por exemplo, o Estado do Alagoas não pode querer se tornar independente do resto do Brasil. O Estado do Ceará não pode querer se tornar independente do resto do Brasil por esse pacto que tornam todos eles indissolúveis. Então, a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. É outra frase que merece toda a nossa atenção. Vamos analisar agora o que quer dizer Estado democrático de direito. Vamos analisar para a gente poder fechar esse artigo 1º com chave de ouro. Vamos analisar. Estado democrático de direito. Estado democrático de direito. Quando eu falo em Estado democrático de direito, eu estou me referindo a Estado. E quando eu falo Estado, eu falo na presença daqueles 3 elementos, mais comuns. Estou falando aqui de povo, território e ainda governo soberano. São os 3 elementos doutrinários mais conhecidos que vão conceituar essa palavra Estado. Eu só posso me referir a Estado quando eu me refiro a povo, território e governo soberano. Se eu não tiver esses 3 elementos, eu não tenho a figura do Estado. O direito internacional ainda vai dizer que necessário é um 4º elemento, que é o reconhecimento internacional desse Estado perante os organismos internacionais. Mas o que a gente precisa mesmo saber são os 3 elementos, que é povo, território e governo soberano. O que seria o povo? Quando a gente fala em Estado, o que seria o povo? O povo é o elemento físico do Estado, não é verdade? O povo é o elemento físico. E você não pode atrapalhar povo com nação. O povo é aquela nação politicamente organizada. Eu vou configurar um povo, eu vou caracterizar um povo por ser politicamente organizado. A nação, muitas vezes, é muito mais ampla do que o povo. A nação envolve cultura, costumes, idiomas, traços físicos, característicos. Eu tenho, por exemplo, a nação palestina, que está distribuída em vários estados. Aqui não. O povo é essa nação politicamente organizada. É o elemento físico do Estado. Estou falando aqui do ser humano. O território é aquele elemento... Perdão. O povo eu vou chamar de elemento humano do Estado. Eu queria que vocês retificassem aí.
eu vou chamar o território de elemento físico, tá certo? O povo é o elemento humano do Estado. O território é que é esse elemento físico, é o espaço físico delimitado. Do Iapoque ao Chuí, nós sabemos onde começa e onde termina o Brasil. Nós temos forças armadas fazendo toda a proteção do nosso território. O nosso território é delimitado, delineado. Nós sabemos onde começa e onde termina o Brasil, e isso configura um dos elementos do Estado. E por último, o governo soberano, que é justamente um elemento de independência, que vai retratar a soberania como princípio internacional. O Brasil não aceita pitaco de nenhum outro Estado estrangeiro. A gente vai encontrar aí, por exemplo, uma independência, uma autonomia que é própria de cada Estado estrangeiro. A regra é essa. Então, povo, território e governo soberano. Ô Tarcísio, e se eu tiver povo, tiver governo soberano, mas não tiver território, eu posso dizer que eu tenho Estado? Não, a gente não pode dizer que tem Estado. Se você parar para analisar, a Palestina, aquela região que vive em guerra, lá você vai ter um povo, você vai ter o governo soberano deles, mas eles não têm um território, e é aí que eles brigam com Israel desde muito tempo atrás de formar esse terceiro elemento. Portanto, a Palestina não é um Estado independente, juridicamente falando. A FIFA até considerou a Palestina como sendo um Estado a fins de futebol, onde ela vai jogar até na Cisjordânia, no estado da Cisjordânia. Mas, a título de Estado estrangeiro, nós não vamos ter povo, não vamos ter um Estado porque não temos território. Então, o Brasil é um Estado, é democrático, porque nesse Estado quem manda é o povo. A democracia a gente vai já analisar melhor, mas é a força que nasce do povo, é o poder que nasce do povo. E é de direito, porque esse mesmo povo que manda nesse Estado obedece leis. Eu falo que é de direito por uma questão de obediência às leis. O mesmo povo que manda nesse Estado é o mesmo povo que analisa e obedece às leis. Então olha só que bacana. A República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos Estados, Distrito Federal e municípios, constitui-se em Estado democrático de direito. E tem como fundamentos, aí nós vamos encontrar cinco princípios fundamentais, chamados de princípios fundamentais da República Federativa do Brasil. Vamos analisar esses princípios. O primeiro deles, soberania. A soberania é um princípio que para a União vai ter até um caráter internacional, um caráter externo, né? Essa soberania analisada em uma superfície, ela vai ser vista muito mais com relação ao Brasil e os outros estados estrangeiros. A soberania, ela faz parte, ela é inerente somente à União, porque é a União Federal que se comunica com os estados estrangeiros, que se relaciona com os estados estrangeiros, e é nessa esfera internacional que a gente consegue enxergar a soberania. Em outras palavras, a soberania implica em quê? Em dizer que o nosso estado ele é independente. Em dizer que nós não temos que aceitar pitaco, não temos que aceitar sugestões, ordens, determinações de nenhum outro estado estrangeiro. Dizer que aqui no Brasil quem dá a última palavra são os brasileiros, é o povo, são os nossos representantes. Tudo isso é um princípio inerente à soberania. E na hora que alguém entra sem ser convidado, na hora que alguém afeta uma instituição democrática do âmbito internacional, a gente encontra aí uma violação a esse princípio da soberania. Esse princípio da soberania, ele vai ser utilizado em muitas situações das leis para proibir recursos vindos dos ambientes internacionais. Por exemplo, partidos políticos não podem receber doações de nenhum ente internacional, por uma questão de preservação da soberania. Uma campanha política não pode receber dinheiro, doações de nenhum ente internacional por uma questão de soberania. A soberania, ela vai proteger o nosso país com relação aos outros estados internacionais. O outro princípio que nós vamos encontrar aí de forma clara é a cidadania. A cidadania é o direito que o sujeito tem de exercer os seus direitos, de cumprir suas obrigações, de exigir as determinações. Olha só, quando eu falo em cidadania,
Eu falo em você cobrar, fiscalizar. Quando eu falo em cidadania, eu falo em você ir atrás dos seus direitos, em você cobrar e buscar tudo aquilo que lhe foi prometido. Exercer a cidadania é uma qualidade do cidadão. E o cidadão é aquele que conseguiu já tirar o seu título de eleitor e está em pleno gozo dos direitos políticos, ou pelo menos dos direitos políticos que a gente vai chamar ativos, a capacidade ativa. Muitas vezes essa qualidade de cidadão vai ser inerente para você exercer direitos na órbita jurídica. Por exemplo, só passa num concurso público e assume o cargo quem é cidadão, somente pode impetrar ações populares quem é cidadão, dentre outras situações que a gente vai encontrar no ordenamento jurídico. Cidadania é um princípio inerente ao cidadão. A gente vai encontrar também a dignidade da pessoa humana, e quando eu falo em dignidade da pessoa humana, eu estou falando de um princípio fundamental que vai ser fundamento, base para muitos outros princípios e leis que vão por aí. É com base na dignidade da pessoa humana, que é o mínimo possível, é o mínimo necessário para que alguém viva com dignidade. É uma casa para morar, é um alimento para comer pelo menos 3 vezes por dia, é uma escola para uma criança, é um remédio para um doente. Dignidade da pessoa humana é o mínimo, é a ideia do mínimo necessário para que uma pessoa possa viver em sociedade. Isso é a dignidade da pessoa humana. O quarto princípio, a gente vai falar de valor social do trabalho e da livre iniciativa. Quando eu falo de valor social do trabalho e da livre iniciativa, é porque o trabalho tem que ter um cunho muito mais social, ou melhor, tem que ter um cunho social do que só laborativo ou econômico. Trocando em miúdos, aqui no Brasil ninguém deve morrer de trabalhar, deve trabalhar para viver e não viver para trabalhar. Aqui no Brasil, o trabalho tem que ter normas e regras estritamente fiscalizadas. Jornadas de trabalho delimitadas, horas extras recompensadas, férias obrigatórias, repouso semanal remunerado 1 vez por semana, salários mínimos para que o sujeito não trabalhe e não ganhe o mínimo necessário. O fato é que são regras que a gente vai impor uma questão social ao labor, ao trabalho. Diferente de alguns estados estrangeiros por aí, em que o sujeito trabalha 14, 15, 16 horas por dia, aqui no Brasil existe uma questão social envolvida no trabalho. E a livre iniciativa significa dizer que esse princípio da livre concorrência, que a ideia de economia, de atividade econômica, está liberada para quem quiser. A regra do Estado, e isso a gente já lê lá no artigo 175, é a seguinte: atividade econômica é do particular, o Estado se mantém afastado. Essa é a regra, existem exceções, mas a atividade econômica é algo que pertence ao particular e é uma livre iniciativa. Aqui, cumprindo os requisitos das leis, você pode colocar a sua empresa, você pode tocar o seu negócio sem nenhum pormenor. E o pluralismo político, o último desses princípios, vai ser inerente à ideia do Estado democrático de direito, à ideia de fazer escolhas numa eleição, por exemplo, dentre outras situações. Beleza? Para fechar e a gente não esquecer, quando se fala em princípios fundamentais, você pode usar uma palavrinha, ó. Você usa uma palavrinha para que você nunca mais se esqueça quais são os princípios fundamentais, ó. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Só se de vapro. Soberania, cidadania, dignidade da pessoa humana, valor social do trabalho e da livre iniciativa e pluralismo político. Fica a dica, porque nessa hora a dica vale muito. Até a próxima aula, onde nós vamos falar de democracia. Vamos continuar do parágrafo único do artigo 1º. Um forte abraço, ficamos com Deus e boa sorte.